Olá a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero trazer aqui, prometendo assim ser um pouquinho mais assíduo, porque eu demoro muito a fazer um vídeo, né? Mas eu prometo ser mais assíduo. Não sei assim qual será essa assiduidade, quanto tempo demorará para fazer outro vídeo, mas com a graça de Deus eu prometo ser mais assíduo. Pois bem, a meditação que eu quero trazer a partir de hoje é o crente com a política, ou o cristão com a política. E qual é a base dessa série de vídeos que eu quero fazer? A base está em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que diz que Jesus nos fez para Deus reis e sacerdotes. Para os irmãos que não sabem, rei, ele exerce o poder político, rei é um monarca. No Brasil, nosso rei, entre aspas, né, é o presidente, é o atual, né, Lula. E o sacerdote exerce o poder religioso. Pois bem, então, com base nisso, amados, com base que Deus nos fez reis e sacerdotes e nós governaremos sobre a terra, de acordo com Apocalipse 5:10, então, é nosso dever estarmos mais atentos a esse tema tão importante que é a política. E esse tema, que é a política, está em 100% da sua vida. 100%, amado. Sim, não adianta eu e você falar, não, 100% da nossa vida é dedicada a Deus e aquela coisa toda. Não, irmão, menos verdade. 100% da nossa vida depende da política. Inclusive, para você ir para a sua igreja, para você ter a sua religião, depende da política. Você se lembra da Covid? Então, pois é. Na época da Covid, o Estado exerceu muito maior poder autoritário sobre a sua vida, sobre a minha vida, do que a religião. Tanto é que o Estado, ele obrigou as igrejas a fecharem, sim, obrigou as igrejas a fecharem, não teve uma sequer que ficou aberta. O Estado impôs multa, etc., ou seja, o poder político. Então, com base nisso, não é melhor você se atentar melhor a esse tema? Por que que, por exemplo, o preço de algo sobe ou diminui? Por causa da política. Por que que, no caso, você tem que fazer determinadas coisas obrigatoriamente por causa da política, mesmo você não gostando, né? E por aí vai. Então, meus amados, eu quero trazer aqui, nessa série de vídeos, assim, esclarecimento para os irmãos que são leigos, irmãos que praticamente não entendem nada de política, falam assim, política é tudo igual, ou então, no caso, também tem aquele jargão também que, o crente entra para a política e se corrompe, ou a pessoa é até justa, mas depois que entra para a política ela se corrompe. Na verdade, eu acredito que a pessoa já era corrompida, mesmo antes de entrar na política, antes de fazer qualquer coisa na vida ao qual ela se corrompeu, na verdade ela já era corrompida, apenas se mostrou, apenas se revelou, né? Assim como, por exemplo, a pessoa que se declara homossexual, ele apenas se declarou, mas ele já era há muito tempo, né? Ele apenas, digamos assim, abriu o livro, mas o livro já estava ali escrito, né? Fazendo assim essa breve comparação. Então, meus amados, eu quero estar assim, com a graça de Deus, passando assim dicas, aconselhamentos, mostrando o que é a política e como ela influencia a sua vida. Sim, amado, a política influencia, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, 100% da nossa vida. Nós comemos política, se nós bebemos é política, se nós trabalhamos é política, se nós descansamos é política, se nós, como eu já disse, se nós temos ou não uma religião é por causa da política. E, por exemplo, no próximo vídeo, eu quero ver se eu começo a falar sobre a questão do Estado laico, não é? Até que ponto o Estado laico é bom, até que ponto o Estado laico é ruim, como o Estado laico influencia uma sociedade, né? Qual a saída se nós mantivermos o Estado laico, qual a saída se nós não tivermos mais um Estado laico, se o Estado agora tivesse assim uma religião oficial. Tudo bem, amados?
Eu espero, assim, estar, como eu disse no início, estar um pouquinho mais assíduo e, assim, tirando as dúvidas dos irmãos conforme as dúvidas também forem surgindo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.